Deixa eu esperar um pouquinho. Beleza. Bom, e aí, pessoal, é o seguinte. Essa aula vai ser o módulo 2, certo? Que é aqui a gente vai discutir essa questão da ciência na Idade Média. E nessa aula, vocês têm só... Esse módulo tem uma única atividade avaliativa, que é vocês construírem um mapa conceitual, certo? Então tá bem tranquilo. Tá? Então a gente tem a atividade síncrona hoje, semana que vem eu deixei o, o tempo, né, disponível para vocês poderem... Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá, gente? Se eu não estou fazendo confusão, não, porque eu estou fazendo hoje 17. Tá na minha... Ah, tá certo. Não, é o seguinte, meninos. A gente vai ver hoje a ciência na Idade Média, e na sexta-feira que vem a gente vai ter uma atividade síncrona, que a gente vai discutir a questão da... Mas estranho, depois eu mando no grupo, tá? Mas eu coloquei no cronograma a atividade síncrona semana que vem, mas não tem sentido. Porque o Renascimento, na verdade, eu vou falar quando eu falar da modernidade, tá? Eu não sei o que eu aprontei. De qualquer maneira, vamos deixar combinado o seguinte, eu até vou cancelar essa atividade síncrona da semana que vem. Deixa eu já desmarcar aqui, para não ter erro, tá? Então, na semana que vem não tem atividade síncrona, vocês vão receber um e-mail, tá? Porque está previsto, na verdade, que vocês façam um mapa conceitual e aí a gente retorna só na outra semana, tá bom? Se por acaso tiver desmarcado a atividade síncrona da outra semana, que eu acho que esse foi o erro, aí eu devia ter feito só... fiz coisa errada mesmo. Espera aí que eu vou trazer do dia 8. Eu não sei, eu arrumei um rolo com essas atividades síncronas. Vocês me perdoem, tá? Beleza, deixa eu mudar aqui. Beleza. Bom, acho que agora tá certo. Vocês vão receber e-mail cancelando a atividade síncrona semana que vem, e aí um outro e-mail dizendo que vai ter uma atividade síncrona dia 1º de outubro, tá, gente? Então eu fiz esse ajuste já, certo? Bom, Já apareceu cancelado. Beleza, ótimo. Eu fiz essas correções aí. Eu vou ter que rever. Eu acho que quando eu coloquei as síncronas, eu devo ter errado alguma semana, e está acontecendo isso para todas as disciplinas. Eu coloquei até a data no slide e tal, mas eu acho que na hora que eu fui... eu fiz algum erro na hora de fazer a programação, tá? Eu vou corrigir, e aí, se vocês receberem algum tipo de aviso, é porque eu fiz essa correção. Certo? Bom, então vamos falar do período para a ciência, o período mais, digamos assim, obscuro. Aqui nesse primeiro slide, percebam que eu coloquei um ponto de interrogação, né? Idade das Trevas. E aí a gente vai discutir, claro, né, a Idade Média no Ocidente, porque a gente não tem bem uma Idade Média na Ásia, por exemplo. Né? Na verdade, o que acaba acontecendo ali na Ásia é que tem principalmente no Japão, na China, na Coreia, eles vão manter uma organização de feudos, né? E aí cada país dá um nome para esses feudos, né? Por exemplo, no caso do Japão, esses feudos são chamados de shoguns, né? De shogunatos. Que aí você tem o senhor feudal do shogunato, são os shoguns, né? Mas isso aí vai se manter até o século XVIII no Japão, por exemplo. Mas não é bem uma estrutura feudal igual era a estrutura feudal da Europa, por exemplo, né? E como a ciência nossa, ela basicamente tem a sua fonte na Idade Média do Ocidente, então o que a gente vai discutir na aula de hoje basicamente é o que aconteceu no Ocidente, tá? Isso. Bom, então a gente vai ver nessa aula o contexto... Peraí. Não, tá aparecendo umas coisas... Acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí, agora, de novo. A gente vai discutir nessa aula o contexto histórico, né? A questão da igreja versus ciência, dos mosteiros às universidades, né? As cruzadas e o impacto das cruzadas, né? Na questão da produção de conhecimento científico, os principais pensadores e considerações finais. Certo? Eu falei da questão da avaliação e a referência... eu coloquei, né, no volume 1, ele vai até o Renascimento. Então, essa primeira parte da disciplina,
A gente vai usar o volume 1 do livro de História da Ciência que eu coloquei lá. Eu consegui o volume 2, que ele trata de uma parte da modernidade, tá? E o volume 3 é da contemporaneidade. Então eu vou disponibilizar esse volume 2 lá também na biblioteca da disciplina, que é basicamente a obra de referência, tá? Que eu estou utilizando, o PDF dele. Então aqui nessa primeira imagem aqui, só para vocês terem uma ideia como que era a organização, né, dos grupos humanos, né, durante a Idade Média. Então basicamente existia aí uma grande força da igreja, e a igreja que a gente fala aqui na época da Idade Média é a Igreja Católica, né? O cristianismo tem sua origem, na verdade, com o catolicismo, e aí, posteriormente, já no finalzinho da Idade Média, vai ocorrer um movimento dentro da Igreja Católica que vai enfraquecer, né, que está descontente com certos dogmas impostos, né, por essa religião, e aí se cria outras religiões cristãs de origem protestante, né, que vão dar origem ao que a gente chama hoje das religiões evangélicas, certo? Mas basicamente muito do que acontecia na Idade Média era movido pelo que esse grupo, né, o clero, ele determinava. E aí, só para vocês terem uma ideia, a organização econômica era baseada em feudos, né? Então, apesar de você ter lá uma certa organização de país, dentro de cada país existiam centros, né, de populações humanas, que eram os feudos, nos quais era produzido basicamente tudo que o feudo consumia, né? E aí, claro que tinha, né, diferentes grupos sociais dentro dos feudos, dos camponeses, que eles estavam muito relacionados à produção mesmo, até chegar aos nobres, que eram, digamos assim, os que dominavam mais ou menos, né? Porque quem dominava mesmo era a igreja, mas quem tinha, digamos assim, o poder, uh, o poder econômico, mas não o poder de fato, era a nobreza, mas quem tinha tanto poder econômico quanto poder de fato era a igreja, certo? E um evento marcante da Idade Média são os eventos, né, das cruzadas, cujo objetivo era ocupar as regiões, né, do mais oriente para estender, digamos assim, a ocupação geográfica da Igreja Católica. A ideia se tinha uma, digamos assim, um objetivo mais nobre, né? Era tentar levar a palavra de Deus para aquele povo e tudo mais, mas na verdade a ideia era a expansão mesmo do poder da Igreja Católica. Tá? Resumindo, era mais ou menos isso. Só que o lema que se levava era uma coisa meio de, sabe, vamos levar a palavra de Deus para além, né, para o Oriente, para aquele povo que não tem Deus no coração. É mais ou menos isso, assim, tentando usar uma perspectiva mais evolucionista, né? E aí a gente divide, né, há uma divisão nos períodos históricos, né, em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, né, e a formação dos reinos germânicos. Isso vai ocorrer por volta do século V depois de Cristo. E a Baixa Idade Média, que é caracterizado final, né, é quando ocorre a tomada de Constantinopla, né, que aí seria o Império Romano do Oriente, né. Então vejam, o Império Romano do Oriente ele se mantém até quase o finalzinho da Idade Média, né, enquanto o Império Romano do Ocidente ele é tomado no comecinho, tá, no século V. Então, o Império Romano do Oriente ele se mantém, né, mais ou menos imune à Idade Média até praticamente o fim dela. Também é caracterizado pelo renascimento cultural, né, e a ocorrência das grandes navegações, que vão ocorrer no século XV. Alguns historiadores utilizam as grandes navegações como um marco da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, certo? A gente vai acabar usando essa ideia também das grandes navegações que vão levar à colonização, né, das Américas no primeiro momento e da Oceania no segundo momento, certo? Mas isso muda muito a forma do mundo se estruturar e se organizar, e aí, claro, vai surgir um modelo capitalista, um modelo econômico capitalista para substituir o modelo feudal, e aí também vai ser incluída a questão da escravização, porque não havia uma escravização na Idade Média, né? Na Idade Antiga havia escravização, na Idade Média isso não existia, digamos assim, de forma clara, se é que vocês estão me entendendo.
porque os camponeses, eles eram meio escravizados, porque eles meio que... Sabe essa situação da escravização atual? E você tem lá, por exemplo, o dono de uma usina que permite que o pessoal que trabalha na colheita viva, né, dentro de colônias, dentro da fazenda, e dentro da colônia tem tipo um mercadinho, escola e tal, então obriga meio que os trabalhadores a ficar o tempo inteiro dentro da fazenda, como se eles tivessem assim uma ligação à fazenda, até com dificuldades às vezes para sair da fazenda para fazer outras atividades fora de lá, né? Tem algumas usinas, inclusive, que colocam até tipo posto de saúde, sabe, cria uma estrutura, e isso parece que é algo muito positivo, mas se a gente parar para analisar, isso meio que torna os empregados obrigados a ficar naquele espaço ali o tempo inteiro, né? Então, tinha uma estrutura meio de escravização parecida com essa de algumas usinas, tá? Na Idade Média, mas não aquela escravização dos negros que ocorreu, né? Durante o período das grandes navegações até o século XIX, né? E aí, veja o que vai acontecer de importante. Então, quando a gente pensa na antiguidade, basicamente você tem lá uma estrutura religiosa baseada no politeísmo, né? Ou seja, a adoração de vários deuses, substituição por adoração de Jesus Cristo, né? O regime econômico, basicamente, ele era baseado no escravismo, né? Enquanto, durante a Idade Média, isso é substituído pelo feudalismo. E a gente não fala em capitalismo ainda, né? O capitalismo ele depende da utilização de moedas, né, para troca de produtos. Então, tanto na Idade Antiga quanto na Idade Média, basicamente, os produtos eles eram trocados, então havia o escambo e não havia a utilização de dinheiro, né? Até existia algumas situações de monetarização, mas não era uma situação tão relevante para a estruturação econômica, né? Isso vai acontecer mais para o finalzinho da Idade Média, mais da Baixa Idade Média. Em relação ao poder, o poder, né, na antiguidade, basicamente, ele ficava na mão de um imperador, né? Pensando na estrutura de Roma. Mas se a gente pensar, por exemplo, na estrutura do Egito, é o faraó. E aí outras civilizações vão ter outras figuras, mas geralmente é um homem que ocupa um lugar de poder e meio que tem o poder de definir tudo nas mãos dele, mesmo que ele tenha assim, um grupo de assessores. E aí o que vai acontecer na Idade Média é que essas estruturas de poder vão estar na mão do papado, né, que é a base, né, o centro de poder da Igreja Católica, do senhor feudal. Veja que mesmo tendo os nobres, quem mandava mesmo era o senhor feudal. E no caso do Império Romano do Oriente, tinha uma autoridade política que não estava relacionado nem à Igreja Católica e nem a essa estrutura feudal, certo? Então, é por isso que eu disse, né, que basicamente o Império Romano do Oriente ele permanece incólume, né, às ações da Idade Média. Isso vai ocorrer só no finalzinho, com a tomada de Constantinopla. E aí, como que vai funcionar a relação? Vejam que a igreja tem um papel importante, né, na Idade Média. E qual que seria, então, se a igreja teve alguma contribuição para a ciência ou ela simplesmente atuou como um agente que produziu retrocessos na produção de conhecimento científico, inclusive impedindo o desenvolvimento de áreas que estavam, né, em franco florescimento, principalmente na Grécia Antiga, né? E aí algumas coisas que foram acontecendo. Então, basicamente, o pensamento filosófico que foi dominante durante a Idade Média foi o pensamento chamado de cristianismo, que é uma forma de criacionismo, tá? Então, se é uma forma de criacionismo, portanto, tem uma base filosófica fixista. Mas aí algumas coisas foram aproveitadas principalmente do pensamento grego, né? Então, na Grécia Antiga existia um método, né, pedagógico que é chamado de ideia grega, e aí durante a Idade Média foi substituído por uma estrutura metodológica parecida, mas com base filosófica baseada no cristianismo, que é a paideia cristã, né? E aí nessa paideia cristã há uma máxima que Deus é único, onipotente e onipresente. Então todas as ações humanas elas são baseadas
nessas prerrogativas do que esse Deus único, onipotente, onipresente poderia determinar, né? Há uma presença decisiva da igreja e isso leva a um fracasso da ciência, porque o pensamento científico é um pensamento, a gente viu lá na primeira aula, né? O pensamento científico é um pensamento que ele é falível, né? Ele tem uma falibilidade, ou seja, ele pode ser questionado, ele pode ser refutado. Um pensamento do tipo fixista, principalmente de base criacionista, ele é infalível e ele é inquestionável. Então vejam que a natureza do pensamento é oposta, então não é possível, dentro de um contexto que a base filosófica é o cristianismo, que algo como conhecimento científico ele consiga florescer, né? Principalmente na estrutura da Idade Média. A teologia dogmática e moral cristã é um desestímulo à produção científica por esses motivos que eu citei, né? E algo que foi aproveitado foi parte do pensamento filosófico, né? Principalmente o pensamento, algumas coisas do pensamento aristotélico é preservado, né? Porque o Aristóteles, ele, de alguma forma, ele tinha apesar de ele ter um papel importante, a gente viu até na nossa última aula, né? Ele tem um papel importante para a evolução da ciência e principalmente da biologia, mas por outro lado ele defende alguns aspectos muito fixistas, inclusive a questão da biogênese, né, da teoria da biogênese. Então alguns aspectos da teoria dele acabaram sendo mantidos, né, e a filosofia passou a ser uma serva da teologia. Né? Curiosamente, nessa época, existia uma, digamos assim, uma estrutura física mesmo, na qual vários dos conhecimentos científicos produzidos, né, na antiguidade eram armazenados, que é a Biblioteca de Alexandria, e essa biblioteca ela foi destruída durante a Idade Média. Então, vejam que era digamos assim, era um reservatório de produção de conhecimento humano historicamente acumulado, mas que foi destruído na Idade Média justamente porque muito desse conhecimento poderia ser perigoso caso ele fosse acessado por algum tipo de mente mais rebelde, né? Então isso provocava um pouco de medo para quem estava no poder e essa biblioteca de Alexandria acabou sendo destruída, certo? Aí algumas outras coisas relacionadas à questão da igreja e da ciência, né? A doutrina cristã é indiscutível e aí é o desenvolvimento então você tem que aceitar a teoria do jeito que ela é e a escolástica. A escolástica, ela é uma forma, um método, tá, gente, de ensino, que ele é baseado na memorização e na repetição. Então, quando a gente lida, por exemplo, com situações, mesmo no ensino superior, né, que a gente é obrigado a decorar e vomitar numa prova depois do conhecimento, isso aí remonta da Idade Média. Porque na Grécia Antiga, a ideia da aprendizagem, as metodologias de aprendizagem, elas eram muito baseadas na perspectiva dialética, né? Principalmente quando a gente pensa no Platão. Você tem essa questão do falar sobre, e a partir dessas discussões, né, você vai produzindo teses, antíteses e sínteses, né? Aí, na Idade Média, esse processo de produção de conhecimento, que ele é dinâmico, que ele gera movimento, que ele gera inovação, ele foi abolido porque ele é perigoso, e aí foi implementado um processo no qual o sujeito aprendente ele é um sujeito passivo, que ele simplesmente vai ser um mero reprodutor de conhecimentos e de discursos que são ditos para ele, certo? Então, quando a gente fala de escolástica, a gente fala dessa perspectiva, né? E curiosamente, mesmo depois de tantos anos, né, de superação da Idade Média, ainda há uma presença, né, inclusive nos cursos superiores, dessa perspectiva mais escolástica, né, de metodologia. Mesmo que seja disfarçada, né, utilizando uma tecnologia de informação e tudo mais, né, então você tem que ir lá repetir na mesma sequência, o mesmo vocabulário, se não está errado, né. Então tem uma referência muito forte a esse período, né. Nós não podemos esquecer também que o sistema escolar brasileiro, e aí só fazendo uma ponte com a Idade Média, ele foi organizado, eu não sei se vocês já fizeram história da educação. Vocês já fizeram história da educação? Ainda não. Eu ainda não. Ainda não. Você fez, Ítalo? Ítalo?
Fiz. Você lembra quem foi, como que foi estruturado o sistema de ensino aqui no Brasil primeiro? Quem que estruturou o ensino aqui no Brasil? Antes do Marquês de Pombal ele dar uma surtada. Você lembra ou não? Basicamente, o que aconteceu? Quando houve a intenção de efetivamente colonizar o Brasil, uma questão importante que se colocou era: existiam populações nativas aqui e essas populações tinham suas crenças. Então, uma forma de se dominar essas populações era o quê? Impor a doutrina cristã a essas populações. A gente não pode esquecer que Portugal foi um dos últimos países, né? Portugal e Espanha, eles foram os últimos países a sair da Idade Média. Né? Tanto é que quando a gente fala em reforma protestante, a gente não pensa em alguém da Espanha, alguém de Portugal, né? Você tem lá movimentos na França, movimentos na Inglaterra, movimentos na Itália, mas Portugal, a Península Ibérica meio que ficou à parte desses movimentos. Então a Idade Média durou até depois que efetivamente essa fase tinha sido superada em outros lugares, né? Apesar do marco para a Idade Moderna são as grandes navegações, e boa parte delas ocorreu a partir da Península Ibérica, né, tanto a partir de Portugal quanto a partir da Espanha, na verdade eles mantiveram ainda uma estrutura muito parecida com aquela da Idade Média, com a estrutura medieval. E aí uma forma de tentar controlar, né, e não só a questão, né, das populações nativas, mas também os escravos que foram trazidos para cá durante o processo, era catequizar. E aí o processo de catequização é um processo de ensino, e esse processo de ensino ele foi organizado pelos jesuítas. E os jesuítas são uma das ordens da Igreja Católica que tem mais referencial medieval. Tanto é que foram os jesuítas que desenvolveram essa metodologia escolástica, né, da aprendizagem. Então, o Brasil ele tem digamos assim, a origem do sistema educacional do Brasil, ela tem uma influência muito forte desse modelo escolástico que foi imposto pelos jesuítas. E aí, é claro, né, os jesuítas, como eles dominavam essa questão do ensino, eles começaram a ter um grande poder aqui no Brasil. Aí, quando o Marquês de Pombal ele assume, né, o Brasil colônia, durante aquela transição, né, ele insere durante a transição de quem ia ser o imperador, né, ele realiza um conjunto de reformas administrativas, e uma dessas reformas estava relacionada à expulsão dos jesuítas do Brasil. Então, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, e aí ele criou um sistema de ensino que ele era baseado na metodologia escolástica, mas que ele não ele meio que se desvinculava um pouco da questão religiosa, a ideia era reduzir um pouco do poder da igreja, né? Que a igreja estava tendo mais poder do que o próprio rei, né? Bom, até hoje, né, a igreja tem mais poder que o próprio rei, que o próprio presidente, mas anyway. Aí voltando para o tema aqui, né? Então tem essa questão, né, da escolástica, que vai interferir muito depois na questão da educação, e não só da produção de conhecimento científico, né? E aí, gente, a questão da terra plana, eu não sei porque cargas d'água se voltou à discussão, é uma perspectiva da Idade Média, né? Então existia uma defesa da Terra em forma de disco, e que a Terra era o centro do universo, né? Então havia aí uma defesa forte da Terra plana e do sistema geocêntrico, né? Que a Terra é o centro do universo e não outros astros, né? E a Igreja reprimia qualquer ideologia que fosse diferente disso aqui. Então vejam que esse tipo de pensamento aqui dificulta muito o desenvolvimento científico, né? Porque a escolástica, ela não é uma forma de pensamento reflexivo, né? É uma forma de pensamento reprodutivo. Então, para a ciência, você tem que refletir sobre, né? E aí, se você só reproduz, você não consegue produzir nada novo. Né? Então, esse tipo de pensamento operante aqui, ele dificulta muito o desenvolvimento da ciência.
E aí se condena o trabalho escravo, mas também, ao mesmo tempo que se condena o trabalho escravo, se condena a ociosidade. Porque, por exemplo, na Grécia Antiga, né, havia o trabalho escravo, né, e os escravos, eles não tinham a ver com a cor de pele, tá, gente? Era escravo na Grécia que não era grego. Então, basicamente, era essa estrutura escravocrata da Grécia, estava relacionada à origem, né, da pessoa. E eles valorizavam muito a questão da ociosidade, porque a ociosidade permitia o pensamento, né? Então, veja que interessante, né? Condena o trabalho escravo, porque parece que você tem um sistema mais justo, mas também condena a ociosidade. Ou seja, as pessoas não vão ter tempo para pensar sobre, elas vão ficar só trabalhando, 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 né? Principalmente quem ocupava grupos mais basais, né? Da sociedade, tipo os camponeses. E aí, claro, quer dizer que não tinha produção de conhecimento nenhum? Claro que tinha, só que esse conhecimento ele ficava nas mãos da igreja. E esse conhecimento nas mãos da igreja levou ao empobrecimento cultural geral, na época da Idade Média. E a formação escolar, basicamente, ela era voltada para quem fosse ocupar os mosteiros. Então, se algum homem, né, principalmente, optasse por seguir a carreira religiosa, e fosse possível, né, ele ter essa opção, e às vezes ele não poderia ter essa opção, ele ocupava os mosteiros. Pessoal, espera só um minutinho que o meu ventilador está batendo o negócio ali, eu preciso mudar ele de ponto. Oi, bebê. Perdão, meu amor. Perdão. Bom, e aí vem uma questão, né? Olha que, apesar de toda essa questão, né, da igreja, ela, digamos assim, atuar como um agente impeditivo da produção de conhecimento científico, por outro lado, como toda a formação escolar ocorria dentro, né, das propriedades da igreja e principalmente dos mosteiros, o que acabou acontecendo que alguns mosteiros foram se tornando centros, né, de formação mesmo. A ideia era formar pessoas para os quadros da igreja, né? E aí surgem as universidades. E aí, se a gente pensar hoje, né, o papel da universidade basicamente é a produção de conhecimento científico, né? Produção e divulgação de conhecimento científico. Então, até comparo nesse slide aí, né, a questão do Mosteiro de Malta, que é uma das primeiras universidades, e a UFTM, que é a universidade que a gente está localizado. Então, vejam, apesar de ter essa questão, né, desse empobrecimento cultural, a gente está pensando na população em geral, mas dentro da igreja há, digamos assim, uma produção, não digo tanto livre pensamento, mas há o acesso ao conhecimento e é possível que esse conhecimento vá sendo acumulado de alguma forma durante a Idade Média. Tanto é que os mosteiros provavelmente eles apresentam muita produção que não foi disponibilizada para o mundo exterior. Né? Então, durante esse tempo da Idade Média, que durou mais de 1000 anos, esse conhecimento que foi sendo produzido ao longo desse tempo, ele foi sendo acumulado nos mosteiros. Né? E é possível que muita coisa interessante ainda esteja guardada lá, mas, de qualquer forma, esse processo levou à origem do que a gente chama hoje de universidade, que seriam as instituições, né, principais da produção de conhecimento científico. Isso não só no Brasil, né, no Brasil, sem sombra de dúvida, né, mas no mundo em geral. E aí essa foto do prédio da FTM é bem antiga, né, porque vejo que não tem mais essa configuração, né. Bom, e aí a questão, né, da contribuição dos mosteiros para as universidades. Então, os mosteiros, eles eram centros de conhecimento medieval, eram importantes bibliotecas, né, então tinha tanta questão de pessoas porque não existia imprensa ainda, né, a imprensa vai surgir no Renascimento. Então, as cópias dos livros eram feitas por monges, né, que faziam as redações, as cópias, né, e aí também tinha as pessoas que traduziam as obras de uma língua para outra. E a questão dessa formação escolar, né, dos mosteiros, estava relacionada principalmente à formação dos quadros da igreja. E aí, lá nos mosteiros, né, existia também uma organização do que a gente chama de currículo, até hoje a gente usa esse termo, né, o currículo. E lá tinha duas opções de currículo, né, que era, na época, que era o trivium e o quadrivium. O trivium, basicamente, ele era voltado para a formação mais humanística, né,
que é gramática, linguagem e retórica. A retórica é uma estrutura de discurso, né? Só que a estrutura de retórica é aquela que você pergunta e responde. Entende? Aí, tipo, quando eu pergunto, né? Será que não vai vir mais ninguém na aula hoje? Bom, são 7h42, obviamente não vai vir mais ninguém. Essa é uma pergunta retórica. Entende? Então, esse processo de produção de discurso, né, que vejo que é um discurso que ele pode, em alguma medida, levar à reflexão, mas geralmente ele é só um, um fixador. Não sei se o termo melhor seria esse, mas é um que ajuda a tornar aquele solidificador do discurso. Então, a pessoa passa de tanto que a retórica também você pode utilizar. Eu já presenciei isso várias vezes na universidade. Sabe quando a pessoa repete o discurso? Você fala com a pessoa não escuta o que você está falando e ela repete a mesma coisa que ela está te falando? Isso. Boa, Alex. É uma forma das pessoas assimilarem o discurso, sem refletir muito. Então, essa técnica da retórica é muito apropriada para isso. Uma forma que isso processa na universidade é quando a pessoa repete o discurso dela, porque ela acredita naquele discurso lá e ela não escuta nada que o outro está falando, né? Então, aquele discurso de tanto ser repetido, ele acaba sendo assimilado, né? Então, era uma das formações que os padres da igreja tinham naquela época, e eu acho que acredito até hoje, né? Faz muito tempo que eu não assisto missa, mas eu acho que a missa ela é baseada na retórica, né? Porque o padre ele fala, ele faz perguntas, mas ele mesmo responde as perguntas, e de alguma forma o que ele está falando é uma verdade absoluta. Você não tem espaço para discussão. E para falar a verdade, eu não sei se tem alguma igreja que a palavra, né, ela é de verdade discutida pelo público que frequenta. Né? Geralmente você tem lá uma pessoa responsável e a pessoa meio que ela fica responsável pela fala, né? E eu não sei se tem alguma igreja que as pessoas têm espaço para falar sobre, né? Bom, e aí tinha uma outra forma de currículo, que era o quadrivium, né? Que ele estava muito relacionado à questão mais técnica, né? Então, vejam, esse grupo, né, que formava a igreja, eles aprendiam aritmética, geometria, música e astronomia. Então, vejam que você tem lá uma formação mais para o discurso e uma formação mais para a técnica, né? Que aí tem a ver com a questão da construção, dos cálculos, a igreja também acumulava muitos bens, então uma forma de contabilidade, né? Então você tinha esse... Mas assim, um detalhe, tá, pessoal? Nem todo mundo que fazia parte dos mosteiros tinha acesso a essa formação do trivium e do quadrivium, né? Então, geralmente, eles passavam por um processo do trivium primeiro, então eles tinham a formação do trivium, depois eles tinham a formação do quadrivium. Mas não era todo mundo que tinha as duas formações, às vezes tinha uma só, às vezes não tinha nenhuma, tá? Então, dependendo, aqueles indivíduos que a igreja achava mais capacitado para dar continuidade, né, ao processo mesmo de manutenção do poder, eles acabavam sendo selecionados para passar por esse processo, né? Eu não sei se vocês já assistiram um filme que chama O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme bem bacana, gente, para O Nome da Rosa. Para vocês terem uma perspectiva de como era, né, essa estruturação na Idade Média. É muito legal. Lá nesse filme, os jesuítas eles até aparecem, né, mas basicamente são os dominicanos, porque o frade que o Sean Connery ele protagoniza, ele é um dominicano. E, se não me engano, são os franciscanos. Tem um outro grupo lá que se opõe, tá? É dominicano, eu acho que o outro grupo é franciscano, mas eu não tenho certeza se é franciscano ou agostiniano. Mas é interessante ver como que ela é estruturada, e as diferentes ordens também, elas possibilitavam diferentes formações, né? O filme Nome da Rosa, ele dá a entender que a ordem dominicana talvez é que tinha uma formação mais crítica. Então, aquele grupo, né, que fazia parte dos dominicanos, eles tinham eles eram mais cultos, digamos assim, tá? Mas eu não sei se isso é realidade ou porque o filme é baseado num livro, né? Não sei se durante a produção desse livro o autor fez algum tipo de pesquisa a respeito da história, né? Mas eu não sei dizer para vocês se isso procede, certo?
E aí, só para vocês terem uma ideia, a primeira universidade ela foi criada em Bolonha, em 1088. A Universidade de Paris foi fundada em 1150. Só lembrando que essas universidades existem até hoje, tá? Obviamente que elas não funcionam mais no prédio dos mosteiros, né? Só para vocês terem uma ideia, a Universidade de Paris, ela foi fundada na Notre-Dame. E a Notre-Dame não é mais universidade hoje, né? A Notre-Dame é uma igreja, inclusive, que está até sobre reforma, né? Não sei se vocês lembram que teve um incêndio faz muito tempo e uma das torres caiu e tudo mais, mas a Universidade de Paris funcionava na Notre-Dame. Hoje, essa universidade tem vários campi, né? Distribuídos por Paris, né? Inclusive os meninos que fizeram uma parte da UFTM, que fizeram uma parte da graduação em Paris, eles estudaram uma dessas unidades, né? Que eles chamam de Université de Paris 1, 2, 3, 4, 6, né? E aí tem os nomes que geralmente o nome conhecido não é esse nome Université de Paris, né? Eles usam, por exemplo, Sorbonne ou o PGMA, né? Os meninos fizeram na PGMA, né? Que é, se eu não me engano, é a Paris, acho que é Paris 5 lá, certo? E aí, até o final da Idade Média, foram criados na Europa cerca de 70 outros, né? Algumas das universidades funcionavam na... Ai, gente, como que chama isso? Nossa, não é uma cordilheira, mas tem uma formação montanhosa na Grécia que chama Mosteiro de Meteoro, né? E o Mosteiro chama Meteoro, a formação de Meteoro. E tem várias formações rochosas desse tipo. E aí essas formações, elas têm vários mosteiros que foram construídos nos topos dessas formações rochosas aqui, né? E pressupõe-se que uma parte muito significativa, né, do conhecimento científico produzido na Idade Média está depositada nesses mosteiros de Meteoro. Só que o acesso é super restrito, tá? É muito difícil alguém conseguir autorização para investigar as bibliotecas. E uma outra coisa que é bastante comum lá é a utilização de linguagem cifrada, né? Então, primeiro precisa se decifrar o código para depois entender o que estava escrito. Então, provavelmente aí nesse local houve uma produção intensa de conhecimento científico, mas para evitar a retaliação da igreja, se utilizou, né, de formas de se, digamos assim, limitar o conhecimento da igreja a respeito dessa produção de conhecimento dentro dessa região desses mosteiros, né? Uma outra questão importante da Idade Média, né? Então a gente está falando da importância vejam que a igreja aí de novo, né? Na história. Então você tem lá a igreja relacionada à consolidação da universidade. Por outro lado, você tem também a igreja querendo expandir seus territórios. E para isso, né, claro, com a ajuda dos nobres e dos seus feudais, as igrejas elas organizam movimentos de expansão que são chamadas de cruzadas. E aí tem uma questão, né, interessante, é que as cruzadas elas foram organizadas por diferentes ordens religiosas. Então, assim, não foi só os dominicanos, né? Então, teve dominicano, franciscano, claretianos, e aí todas agostinianos e todas as diferentes ordens religiosas, né, da Igreja Católica. Lembrando aqui, a gente está falando de Igreja Católica ainda, tá? Da Idade Média. Então, diferentes ordens se organizaram. As cruzadas ocorreram entre 1096 a 1270, e aí no total foram realizadas 8 cruzadas. Essas cruzadas elas tinham motivações políticas, religiosas, militares e comerciais, mas o selo que se vendia era de religiosas, né? E aí quando os cruzados chegavam no Oriente, né, então a ideia era expandir, né, esse império católico para o Oriente. Quando os cruzados chegavam, eles tinham uma inquietação cultural. Por quê? Porque ao chegar no Oriente, eles se deparavam com situações muito diferentes da Europa. A Europa estava sob um domínio de uma forma de pensamento fixista, retórico, não questionável, e eles chegavam no Oriente, você tinha lá um monte de conhecimento que era discutido, muitos avanços, né, científicos e culturais, e isso
acendeu a luzinha, né, em algumas pessoas que participaram das cruzadas, né? Então a ideia era levar, digamos assim, a Deus, né, para o Oriente, e quando eles chegavam lá, eles percebiam que a Terra estava mais abençoada do que a Terra que eles viviam, né? E claro que isso também levou à difusão cultural, então conhecimentos, né, da Europa foram transmitidos para populações do Oriente e vice-versa, né? E isso também fez com que, né, esse acesso a conhecimentos diversificados fez com que também isso provocasse uma certa instabilidade para a igreja. É interessante, né, porque a ideia das cruzadas era estender, ampliar as fronteiras, né, do Império Católico. E com as cruzadas, justamente o que aconteceu foi um questionamento do status quo, né, que o catolicismo impunha durante esse período histórico. Então, na verdade, as cruzadas ajudaram a impulsionar o conhecimento científico, né? E aí, alguns pensadores importantes, né, da Idade Média, e de que maneira eles influenciaram o pensamento, né? Alguns influenciaram de forma positiva o pensamento científico, outros de forma negativa, né? Então, o Santo Agostinho, por exemplo, ele é um pensador católico, inclusive tem uma ordem, né, católica. Eu cheguei a lecionar no colégio que era dessa ordem. Ele influenciou no pensamento da igreja medieval, então boa parte desse pensamento da igreja medieval se deve, né, aos pensamentos, né, de Santo Agostinho. O São Jerônimo também é outro importante pensador da época, porque ele traduziu a Bíblia para o latim vulgar, e isso permitiu o acesso da Bíblia ao maior número de pessoas. O São Alberto Magno, ele era um admirador de Aristóteles, né? E ele foi um dos grandes mentores da ciência. Vejam que ele existiu mais no finalzinho da Idade Média. Então, nesse período, já havia uma certa flexibilização, né, da igreja, então era possível que o pensamento científico começasse a tomar espaço de novo, né? Além disso, ele agregou, né, o pensamento dele, pensamentos diversos, né, de conhecimentos filosóficos. O Roger Bacon, extremamente importante. O método científico, né, que ele vai ser, digamos assim, aprimorado na modernidade, a gente vai ver isso na próxima aula, ele foi, digamos assim, estruturado a partir da proposta do Roger Bacon, né? O Bacon, ele propõe um método experimental, né? Então vejam que ele vai fazer essa proposta no finalzinho da Idade Média também, e ele trabalha principalmente com questões de alquimia, né? Que é, digamos assim, um germe da química, né? Então a química deve muito da sua origem ao pensamento alquímico, né? O Ramon Llull, ele também era um outro seguidor de Aristóteles. Veja como que Aristóteles teve uma importância depois, né? Ele volta de novo, né? Da quinta essência, né? Que é aquela ideia que os organismos eles têm uma essência vital que ajuda a manter os organismos vivos. Então ele também defende a questão da biogênese, que é digamos assim, a perspectiva da biogênese está muito relacionada a esse princípio da quinta essência do Aristóteles, né? O Arnaldo de Villanova, que ele também foi um importante alquimista. Vejo que na Idade Média você tem, digamos assim, no finalzinho dela, um boom, né, de contribuições da alquimia para a ciência. Então tem uma importância muito grande desse pensamento químico, né, para a consolidação da ciência posteriormente. Ele foi um importante alquimista e médico, e ele produziu elixires e obras sobre alquimia, né? O Robert Grosseteste, que ele foi um filósofo inglês, e ele estudou todas as ciências que tinha naquela época, tá? Então ele foi tipo um Da Vinci, né, da Igreja Católica. Ele foi importante para o Renascimento, que é uma questão que a gente vai discutir no começo da próxima aula, né? E ele foi um dos responsáveis por resgatar a filosofia grega. Então é como se fosse um retorno, né, àquela situação que foi deixada em virtude, né, do advento da Igreja Católica. O São Tomás de Aquino, que foi um frei dominicano, né? E o nome da Rosa, se eu não me engano, o personagem do Sean Connery, ele é inspirado justamente em São Tomás de Aquino, tá? O São Tomás de Aquino, ele foi muito importante para o pensamento, né, científico, né, na Idade Média.
Ele gostava muito, né, da questão do conhecimento científico, ele foi um estudioso de filosofia grega, ele defendia uma postura mais racionalista, né, apesar de que ele criticava o empirismo, né, que a gente viu aqui, que era uma proposta do Roger Bacon. É engraçado que essa discussão, né, racionalismo e empirismo, ela volta à tona na Idade Moderna, porque o Descartes, ele acaba sendo um seguidor do São Tomás de Aquino, e ele defende também uma perspectiva mais da racionalidade ao invés da experimentação, né? Porque basicamente a diferença é a seguinte: na perspectiva empírica, você leva em conta o que um experimento produz resultado. Na racionalidade, você faz tipo um tratamento intelectual disso. No final das contas, a ciência atual ela é fruto dessa perspectiva mais empírica, mas também dessa questão mais racional, sabe? Mas durante boa parte da história, essas duas, digamos, perspectivas, elas se antagonizavam fortemente, tá? E aqui na Idade Média, o Bacon, ele defende o empirismo, e o São Tomás de Aquino, ele tinha uma perspectiva mais do racionalismo, né? E aí ele propõe uma linha filosófica, que é o tomismo, que vai influenciar o ensino das universidades posteriormente, né? E aí, para a gente fazer um boladão, né, de tudo isso, então, a Idade Média, ela apresenta uma estagnação científica, isso é fato, tá, gente? Isso não tem nem que se discutir. Pouca gente tinha acesso ao conhecimento, muita gente era analfabeta, não havia interesse da igreja que o conhecimento científico fosse amplamente divulgado, e é claro, né, justamente por isso a supremacia clerical, ela desestimulava a produção científica. Os mosteiros foram grandes locais de produção científica e as universidades surgiram a partir dali. Vários pensadores contribuíram para a parca ciência medieval, né? Principalmente esses aqui que eu citei, e eles são todos, né? Tirando esses aqui, tem muito mais a ver com a questão do pensamento religioso, né? Mas veja aqui, você tem uma contribuição forte de Santo Agostinho e de São Jerônimo. E aí depois as contribuições todas vêm da Baixa Idade Média, que é justamente quando tem um espaço mais oportuno, né? Para discussão de pensamento científico. E, por fim, a alquimia provavelmente foi a grande ciência da Idade Média, tá? Misturava a razão e misticismo, na busca, por exemplo, da pedra filosofal e do elixir da vida eterna. Certo? E aí uma figurinha, se vocês terem uma ideia, que é uma pintura da época, né? E aí, meninos, era isso. Vocês têm alguma pergunta, comentário? Sem dúvidas. Tranquilo, né? Eu acho a Idade Média bacana, sabe, gente? Tem muita coisa que precisa ser... É difícil o acesso à informação, mas eu acho que tem muita coisa ainda que está no obscurantismo, né? Então, beleza. Então, deixa eu parar a gravação.